Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Afaste-se dos promotores de escândalo. Você pode repetir o segundo, diga, não desvalorize a palavra pelo não cumprimento dos que a ensinaram. Terceiro, repita comigo, afaste-se dos promotores de escândalo. Romanos 16, 17, Paulo diz, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendesse, afastai-vos deles. Ele não está falando de mera punição social. A Bíblia diz que quando alguém arrepende, a gente vai trabalhar a restauração. O que a Bíblia está falando de gente que continua promovendo sem se arrepender. Há um nível de relacionamento onde você não exerce mais influência e não proporciona mudança. E se você chegou nessa fase, o risco é que você seja influenciado. Sem contar que o relacionamento e o convívio com promotores de escândalo pode funcionar como uma espécie de cumplicidade ou de chancela sobre um comportamento errado. Então a Bíblia está dizendo, não se relacione com esse tipo de gente. É promotor de escândalo, afaste-se deles. Até porque esse negócio é contagioso. Quarto lugar, escolha olhar para os que permanecem firmes. Eu quero ler a declaração de Paulo. Eu li só o Filipenses 3,18 no início, mas eu quero ler ele dentro do contexto, do 17 ao 19. Paulo diz, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Paulo dizia, eu estou imitando Cristo e por isso eu posso dizer a vocês, me imitem. E não apenas me imitem. Observem aqueles que estão seguindo o exemplo que nós temos dado. Paulo está dizendo, não apenas eu, mas muitos outros no meio de vocês são referenciais. Depois de dizer que tem bons referenciais, é que ele diz, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Ele está dizendo, no nosso meio tem boa e má referência. Sabe o que ele está dizendo? Olha para as boas. Não coloque seus olhos nas más referências. Muitas vezes porque estamos diante de pessoas que tiveram um mau comportamento, a gente decide ser influenciado pelos de mau comportamento e não pelos que seguem andando em integridade. Quando tive que vir a público pedir perdão pela conduta de um dos pastores da casa, eu me lembro que não foi um, dois ou três, vários irmãos e irmãs diferentes, sem ouvirem uns aos outros, me procuraram no final do culto e disseram, pastor, a gente sabe que o seu coração está despedaçado pelo que aconteceu, mas nós queremos que o senhor saiba que nós podemos olhar para todos os outros de vocês que permanecem firmes e dando um bom exemplo. O mau testemunho de um não vai falar mais alto na nossa vida do que o bom testemunho de todos vocês. Eu lembro de gente dizendo, a sujeira não foi varrida para debaixo do tapete. Vocês trataram dessas coisas publicamente, mostraram o compromisso com Deus. Nós escolhemos olhar para vocês. E sabe, eu e você precisamos ter isso em mente, que nós podemos escolher em quem que nós vamos colocar os olhos. Quando a Bíblia fala a respeito dos líderes, eles não são perfeitos. E há um momento específico, onde eles vão se tornar uma referência inquestionável. Sabe quando? Depois que os seus dias na terra já terminaram. Hebreus capítulo 13, verso 7 diz, lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Aqueles que já partiram e deixaram um bom legado, entre eles nosso saudoso pastor Francisco, alcançam aquele lugar de dizer, esses inquestionavelmente podem ser imitados, porque alguém pode 90, 95, 99% da sua vida manter um bom testemunho e estragar tudo no final. Mas quando nós terminamos a carreira com uma vida de integridade, de referência, de bom exemplo, então o legado do bom exemplo se perpetua. Até que a gente chegue esse dia, eu não estou dizendo que a gente vai desconfiar de tudo e de todos. Mas nós precisamos entender que coletivamente os escândalos são inevitáveis, podem surgir. E quando surgirem, a pergunta é, como eu e você vamos nos conduzir? Quem está entendendo, diga amém. Para terminar, eu acredito que nós precisamos ter uma fé, e esse é o ensino bíblico, que sobrevive a tudo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que tem os dois lados da moeda, ou seja, eu e você precisamos entender não só o que os outros fazem podem trazer dano para nós, mas a nossa escolha de não nos dobrarmos às tentativas de dano contra nós. Em primeiro lugar, Jesus
previu e nos preveniu de que haveria difamações. Eu vejo alguns crentes que ficam profundamente desanimados, abatidos, aborrecidos, porque tem gente falando mal deles. A gente tinha que esperar isso. Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Jesus não diz senta, chora, desanima, entrega os betes, diz alegrem-se, exultem, porque é grande a recompensa de vocês nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu e você precisamos de uma fé resiliente. Ela tem que sobreviver às difamações e às tentativas das pessoas de falarem mal e mentirem contra mim e contra você. Segundo, Jesus tentou nos preparar para perseguições. Em Mateus capítulo 10, ele diz, quando porém perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Ele diz, vai ter perseguição. Ele tentou nos preparar para ameaças de morte, até a possibilidade de morte. Mateus 10, 22, 23. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. O que ele está dizendo, não importa o nível de oposição, de ameaça, ou mesmo se chegarem às últimas consequências de matarem você por causa da sua fé em Jesus, o Senhor está dizendo, não desista. Ele está dizendo, sua fé tem que resistir a tudo. Agora, ele nos preparou para ter uma fé que aguenta difamação, perseguição, ameaça de morte, a própria morte, mas não sobrevive a escândalo. A quantidade de gente distante de Jesus hoje, por causa do escândalo dos outros, é enorme. E de forma alguma nós estamos tentando justificar o escândalo dessas pessoas. Eles serão julgados por Deus, mas preste atenção. A escolha de como se conduzir diante do que outros fazem, mesmo tentando trazer dano a você, é sua e não é deles. Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 11, 18 e 19, ele diz, porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos. Paulo está dizendo, é necessário. Outro dia eu vi um irmão reclamando, pastor, tem muita imaturidade no nosso meio. Eu falei, é nessa hora que os maduros aparecem. E o irmão não está aparecendo. Porque sabe, é fácil ficar falando dos outros. A pergunta é como você vai reagir diante da fraqueza, da debilidade e da imaturidade dos outros, da carnalidade de outros, ou mesmo do escândalo de outros. Em Atos 20, 29 e 30, Paulo numa conversa com os presbíteros de Éfeso, numa reunião que aconteceu em Mileto, ele diz, eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão rebanho. E que até mesmo entre vocês levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Agora a gente acredita que isso ia acontecer naquela época, mas não hoje. A verdade é que eu e você precisamos ter um coro um pouquinho mais forte. E nós precisamos ter um entendimento claro do que a Bíblia ensina. Na próxima fase que virá, nós teremos a responsabilidade de viver uma vida de compromisso, de integridade, de exemplo como nunca antes. Nós precisamos criar um ambiente de entendimento bíblico, de rendição ao Senhor, que asfixie toda a possibilidade de escândalo. Mas se surgirem, nós precisamos ter uma resiliência de fé, dizendo, meu compromisso com Jesus seguirá inalterável, independente da esculhambação dos outros. Uma fé que sobrevive a tudo. Quem está entendendo, diga amém. Para terminar, eu vou mexer na parte que alguns não gostam. O ensino de Jesus sobre escândalo incluiu o perdão aos que falham conosco. Em Lucas 17, nós temos um detalhe que no registro de Mateus 18 não entra. Lucas 17, 1 a 4. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que existam pedras de tropeço, no grego, escândalo, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Deixa eu fazer uma pausa antes de terminar o texto. O texto todo está tudo junto. Mas deixa eu fazer a pausa. Jesus não está fazendo apologia ao suicídio. No meu entendimento bíblico, isso precisa ficar claro para nós, enquanto igreja local. O suicídio está numa condição complicada quando falamos de salvação. Paulo escreve aos Coríntios e diz, se alguém destruir o corpo, que é o santuário do Espírito, Deus o destruirá. O cara já destruiu o corpo, o que é que sobrou para Deus destruir depois? O que você acha que é essa destruição? Você está falando de condenação eterna. Nós podemos abrir discussões sobre casos de sanidade mental. O juízo com que alguém fez uma escolha. Mas não podemos ter uma mentalidade tolerante ao suicídio. Dar fim à própria vida não é o caminho de Deus para ninguém. Que ninguém ceda a esse tipo de pressão
Não importa o seu nível de desespero, que ninguém deixe de ser misericordioso, eu diria mais do que empático, cheio de compaixão por qualquer pessoa à sua volta e que dê sinais de aflição ou sofrimento nessa hora. Nós precisamos de uma mão amiga, mais do que a mão no ombro, intercessão, oração, jejum, apoio, suporte, mas nós não podemos criar uma mentalidade de tolerância ao suicídio. Nós precisamos promover um ensino contrário. Então não, Jesus não faria apologia ao que a Bíblia é contrária. O que é que ele está dizendo? Em primeiro lugar, ele está dizendo, se você vai escolher viver uma vida onde os escândalos entram, você não deveria imaginar que vale a pena viver esse tipo de vida. É mais importante do que viver, evitar escândalos. Outro dia alguém falou, mas pastor, se na sua teologia o suicida está pegando um passaporte meio que direto para a condenação eterna, por que é melhor o cara fazer isso do que dar escândalo? Eu falei, é melhor ele ir para o inferno sozinho do que arrastar um monte de gente com ele. Dá para entender a diferença? A condenação eterna não é só dos que abriram mão da salvação, do nível pessoal. A Bíblia diz que lá cada um será julgado de acordo com as suas obras. E quanto mais gente o cara arrastou com ele para o inferno, maior será o nível de condenação que ele vai viver. Então Jesus está dizendo, é melhor você se despachar para lá, sozinho, do que arrastar mais gente com você, porque a coisa vai ficar ainda pior. Mas não, Jesus não está dizendo faça isso. Ele está dizendo, não vale a pena viver para se tornar um promotor de escândalo. Então, se eu e você entendemos isso, nós não vamos dar fim à vida. Nós vamos escolher viver da forma correta. Deu para entender? Depois de deixar claro o assunto, Jesus emenda e diz, tenham cuidado. Cuidado com o quê? Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe. O assunto do perdão é extenso. Mas eu tenho visto muita gente que, machucado pelo mau testemunho de outros, permite que o veneno comece a entrar no seu coração. Alguém definiu o ressentimento mais ou menos com o seguinte exemplo, para indicar a falta de inteligência dele. Diz, o ressentimento guardado no coração é algo assim semelhante a você beber todo dia um pouco de veneno, esperando que quem te feriu morra. Quem está morrendo é você. Muita gente está carregando dano da escolha de outros, de um mau comportamento, porque abrigou no seu coração a dor da decepção. Quando Jesus diz, ai do mundo por causa dos escândalos, gente, isso é trágico. Não há outra forma de definir. Mas eu e você podemos parar o efeito disso no nosso coração. Nós podemos ter uma blindagem em Deus, onde a gente diga, eu não vou sucumbir à escolha errada de outros. Estão me entendendo? Para concluir, reconheça que quanto a outros os escândalos são inevitáveis. E nessa perspectiva, prepare-se para eles. Mas reconheça que quanto a você, a perspectiva individual, os escândalos são evitáveis. Não faça suas escolhas de forma egoísta ou leviana. Um crente quando tropeça nunca está afetando só a si. Nunca está prejudicando só o seu relacionamento com Deus. Ele vai afetar outras pessoas. Reconheça que você é um candidato e procure andar em vigilância e usar os recursos de Deus. Eu tenho uma oração que eu faço desde o início do ministério. Eu com frequência digo a Deus, Senhor, se algum momento a corda for romper para o meu lado, eu não for segurar a onda, eu não for dar conta, eu lhe imploro que o Senhor me leve antes. Significa que eu não quero viver? Não. Significa que não vale a pena viver se for para macular o nome do Senhor, se for para desonrá-lo. E já falei para minha mulher e toda a equipe pastoral, se eu for embora cedo, não ore para eu ressuscitar. Porque só há uma possibilidade de eu ir embora cedo, é Deus me poupar de alguma bobagem. Então vocês estão proibidos de orar. Significa que eu estou esperando que isso aconteça? Não. À medida que eu oro isso dia após dia, eu estou me lembrando que antes de qualquer escolha, eu preciso ficar longe do escândalo e honrar o Senhor. Porque se naquela época, cuidando de algumas poucas centenas de pessoas, a advertência do mecânico lá era, o strike será grande, eu fico imaginando hoje o lugar que eu estou. Eu não tenho o direito de tratar o ministério como se fosse só um privilégio, não uma responsabilidade. Isso aqui é um bom motivo para ficar longe dos escândalos. Jesus diz, se você os evitar, você entra na vida. Ele diz, mas os meus anjos vão recolher os promotores de escândalo, vão lançar no fogo do inferno. Eu acho que só isso já era motivo suficiente, mas ainda seria uma perspectiva egoísta. Nós precisamos pensar não só em nós. Nós precisamos pensar no impacto que a nossa maneira de viver
terá sobre as pessoas. Talvez você não escolheu uma vida de pecado, mas talvez você escolheu ser um crente medíocre, na média, para não dizer abaixo dela, meia boca. A pergunta é: qual o impacto que você está exercendo sobre as outras pessoas? Ah, pastor, não desviei ninguém, mas quanta gente se inspira? Nós precisamos pensar que as escolhas que fazemos vão produzir impacto na vida de outros. E Deus nos julgará, não só pelos efeitos das nossas escolhas, na nossa própria vida, mas pelo impacto na vida de outros. Não dá para deixar isso de fora do Evangelho. E se a gente tentar deixar, nós vamos estar só brincando de igreja e de Evangelho. E uma brincadeira de muito mau gosto. Então que Deus nos ajude, debaixo do temor do Senhor, a entender a importância de uma vida de santificação, de integridade, de compromisso, de fidelidade e de bom exemplo. Se nós queremos passar de fase, nós vamos ter que entender isso de uma maneira bem mais profunda. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Alguns falaram amém, em vez de amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Senhor Jesus, nós suplicamos graça e favor do alto, para que haja não só entendimento racional, mas espiritual da Tua palavra. Para que haja aquela aplicação personalizada que só o Teu Espírito pode produzir. Para que a Tua palavra, como o Senhor falou por boca do profeta, cumpra o propósito pelo qual tem sido enviado. E nós oramos que não seja só aqui e agora, nessa reunião, mas que depois deixarmos esse lugar, que aquilo que o Senhor começou continue. Que mais do que informação, mais do que alinhamento, a Tua palavra produza resultados maiores e progressivos na nossa vida. Que o temor do Senhor toque de uma forma particular os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se inscreva para receber mensagens da